Meu nome é Sarah, sou uma mãe solteira de 40 anos de Nova York. Criei Gideon sozinha desde que ele era criança. Agora, com 23 anos, ele se tornou um jovem dedicado e trabalhador, e somos incrivelmente próximos. Numa noite fria de inverno, Gideon chegou em casa exausto após um longo dia de trabalho e estudos. Ele parecia desgastado, então sugere que descansasse um pouco no meu quarto, onde o aquecimento estava melhor. Ele se deitou e, como fazia quando era pequeno, se aconchegou para se aquecer. Senti uma onda de nostalgia ao lembrar de quando ele ainda era uma criança que precisava do meu conforto nos dias difíceis. O silêncio do quarto era tranquilo, e por um momento, me peguei pensando em como o tempo havia passado rápido. Meu menino agora era um homem feito, enfrentando os desafios da vida adulta. Você está bem, filho? Perguntei, vendo sua expressão cansada. Ele abriu os olhos devagar e sorriu suavemente. Só um pouco sobrecarregado, mãe. Às vezes parece que estou correndo contra o tempo e não consigo dar conta de tudo. Meu coração apertou ao vê-lo tão esgotado. Passei a mão em seus cabelos, como fazia quando ele era pequeno, e disse com carinho: Você sempre foi forte, Gideon. Mas não precisa carregar o mundo sozinho. Estou aqui para você, sempre. Ele suspirou, fechando os olhos por um instante. Eu sei, mãe. Obrigado por tudo. Ficamos ali, compartilhando aquele momento de proximidade e compreensão. Como mãe, meu instinto sempre foi protegê-lo e confortá-lo, e naquele momento, percebi que, apesar de ter crescido, ele ainda precisava desse apoio. A campainha tocou, quebrando o silêncio. Me levantei para atender e encontrei nosso vizinho, Mark, que veio consertar o aquecedor, como havia prometido. Enquanto conversávamos, percebi Gideon nos observando da porta, seu olhar carregado de pensamentos. Mais tarde, quando me sentei na cama refletindo sobre tudo, ouvi uma batida na porta. Entre, disse suavemente. Gideon entrou e sentou ao meu lado, parecendo pensativo. Mãe, às vezes me sinto perdido, como se eu tivesse que ter todas as respostas agora, mas não soubesse nem por onde começar. Peguei sua mão e apertei com carinho. Filho, ninguém tem todas as respostas. Crescer é confuso, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele assentiu e, por um momento, descansou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança. Um gesto simples, cheio de significado. Naquele instante, percebi que, por mais que o tempo passasse, por mais que a vida mudasse, o vínculo entre nós sempre permaneceria. Gideon não era mais um menino, mas ainda era meu filho. E, independentemente de qualquer coisa, eu estaria ao lado dele para ajudá-lo a encontrar seu caminho. Naquela noite, depois que Gideon descansou por um tempo, ele se levantou e sorriu para mim. Obrigado por ouvir, mãe. Acho que só precisava de um momento para respirar. Retribuí o sorriso e baguncei seu cabelo de leve, como fazia quando ele era criança. Sempre que precisar, estarei aqui. Ele se espreguiçou e olhou para o relógio. Acho que vou tomar um banho e tentar dormir um pouco. Amanhã tenho aula cedo. Assenti, sentindo um alívio silencioso ao vê-lo um pouco mais tranquilo. Boa ideia. Descanse bem, querido. Depois que ele saiu do quarto, fiquei ali por um momento, refletindo sobre como a vida passa depressa. Ainda me lembrava da primeira vez que segurei aquele menininho nos braços, do seu primeiro dia de escola, das noites em claro quando ele teve febre. Agora, ele era um jovem adulto, enfrentando suas próprias batalhas. Saí do quarto e fui até a cozinha para preparar um chá. Enquanto esperava a água ferver, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Gideon, já de pijama, encostado no batente da porta. Não conseguiu dormir? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Ainda estou com a cabeça cheia de pensamentos. Peguei 2 xícaras e servi o chá. Então, sente-se e converse comigo. Às vezes, falar ajuda. Ele obedeceu, pegando uma das xícaras e soprando suavemente para esfriar o chá. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas apreciando a presença um do outro. Você já teve medo de tomar uma decisão errada? Ele perguntou de repente, olhando para o líquido quente em sua xícara. Suspirei. Muitas vezes, quando me tornei mãe, principalmente, eu me perguntava todos os dias se estava fazendo as escolhas certas, se conseguiria criar você sozinha, se daria conta de tudo. Mas aprendi que nem sempre há respostas certas ou erradas. Às vezes, só temos que seguir em frente e confiar que estamos fazendo o nosso melhor. Ele me olhou atentamente, absorvendo minhas palavras. Acho que é isso que me assusta, não saber se estou no caminho certo. Coloquei minha mão sobre a dele. Você é um jovem incrível, Gideon. Tem um coração bom e trabalha duro. Não precisa ter todas as respostas agora. Apenas dê um passo de cada vez. Ele assentiu lentamente e soltou um suspiro profundo. Acho que precisava ouvir isso. Terminamos o chá em silêncio e, depois, ele se levantou. Vou tentar dormir agora. Obrigado por tudo, mãe. Boa noite, filho, respondi, observando-o sair da cozinha.
Naquele momento, percebi que, apesar das incertezas da vida, uma coisa era certa: eu sempre estaria ao lado dele. E isso, de alguma forma, me trouxe paz. Na manhã seguinte, acordei cedo e encontrei Gideon já na cozinha, tomando café e lendo algo no celular. Ele parecia mais tranquilo do que na noite anterior, o que me trouxe um alívio discreto. Bom dia, mãe, ele disse, me lançando um pequeno sorriso. Bom dia, querido. Dormiu bem? Sim, melhor do que esperava, ele respondeu, dando um gole no café. Acho que a conversa de ontem me ajudou bastante. Sentei-me ao seu lado e comecei a preparar meu próprio café. Fico feliz por isso. Às vezes, precisamos apenas colocar nossos pensamentos para fora para enxergá-los melhor. Ele assentiu, mas algo em sua expressão me dizia que ainda havia pensamentos rondando sua mente. Você ainda parece pensativo, comentei, esperando que ele compartilhasse o que estivesse sentindo. Gideon suspirou e passou a mão pelos cabelos. É só que, tem tantas mudanças acontecendo na minha vida. Faculdade, trabalho, e ainda tem coisas que eu sinto e nem sei explicar direito. Me sinto perdido às vezes. Isso faz parte do crescimento, respondi suavemente. A vida raramente vem com um manual de instruções. Mas, independentemente do que aconteça, você nunca estará sozinho. Ele sorriu de leve e olhou para mim com gratidão nos olhos. Obrigado, mãe. Eu realmente aprecio isso. Mais tarde naquele dia, enquanto organizava algumas coisas em casa, ouvi a campainha tocar. Ao abrir a porta, encontrei Mark, nosso vizinho, com um sorriso simpático. Oi, Sarah. Espero não estar incomodando. Eu passei aqui para ver se vocês ainda estavam com problemas no aquecedor. Se precisar, posso dar uma olhada. Agradeci o gesto e o convidei para entrar. Enquanto ele verificava o aquecedor, conversamos um pouco sobre o dia a dia e os desafios de criar um filho sozinho. Mark sempre foi alguém confiável, um bom amigo ao longo dos anos. Gideon apareceu na sala pouco depois e cumprimentou Mark educadamente, mas notei um brilho diferente em seu olhar. Talvez fosse apenas cansaço, mas a maneira como ele nos observava me deixou intrigada. Conseguiu resolver o problema? Perguntei a Mark, tentando ignorar a sensação estranha no ar. Sim, só um ajuste simples. Deve funcionar melhor agora, ele respondeu, limpando as mãos. Agradeci novamente e acompanhei-o até a porta. Foi bom conversar um pouco. Precisamos marcar um café um dia desses. Com certeza, ele respondeu com um sorriso antes de se despedir. Quando fechei a porta e me virei, vi Gideon parado no corredor, os braços cruzados e um olhar difícil de interpretar. Você gosta do Mark? Ele perguntou, de forma inesperada. Fiquei surpresa com a pergunta. Ele é um bom amigo. Me ajudou bastante desde que nos mudamos para cá. Sim, parece que ele gosta muito de você, ele comentou, desviando o olhar. Havia algo por trás das palavras de Gideon, algo que ele não estava dizendo diretamente. Mas em vez de pressioná-lo, decidi apenas sorrir e mudar de assunto. Que tal pedirmos uma pizza hoje à noite? Podemos assistir a um filme juntos. Ele hesitou por um momento, depois deu de ombros. Parece uma boa ideia. Naquela noite, sentamos juntos no sofá, assistindo a um filme qualquer. Era um daqueles momentos simples, mas que significavam muito. No meio do filme, senti Gideon se inclinar um pouco para o meu lado, descansando a cabeça no meu ombro como fazia quando era mais novo. Sorri e passei a mão suavemente em seus cabelos, sentindo-me grata por aquele instante de paz. Não importava o que estivesse acontecendo dentro dele, eu queria que ele soubesse que sempre teria um porto seguro em mim. E, por enquanto, isso era o suficiente.